Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Estamos aqui para mais um tema hoje, ressuscitando o discernimento. Capítulo 24, hoje dia 24 de Jesus ressuscitado no meio de nós. E o Senhor, Ele quer ressuscitar em nós o discernimento. A palavra de Deus se encontra em Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 46. Convido você a ler, a meditar comigo. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 46, vai dizer assim: Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, para você que está chegando agora, este lindo livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, o autor Moisés Rocha, um dos grandes pregadores católicos, ele vem cada dia trazendo para nós Jesus ressuscitando no meio de nós algum tema que falta em nossa vida, algum tema que deixamos passar. E hoje o Senhor está ressuscitando em nós o discernimento. Quando ouvimos Jesus falar sobre luz e trevas, imediatamente imaginamos o significado de pecado, conversão, vida nova, vida velha, o homem velho, o homem novo. Também isto, mas não somente. O dicionário da língua portuguesa traduz discernimento como capacidade de separar o que é certo do que é errado. Então o autor traz para nós, quando Jesus ele fala, ele é a luz que veio separar as trevas, é desse discernimento de separar o que é certo do que é errado. Jesus acabou de dizer que veio trazer a luz e que quem toma posse dela não fica nas trevas, porque a luz que ele veio trazer gera capacidade de separar uma coisa da outra. O nome disso é discernimento. E aqui ele traz para nós aquelas pessoas que falta discernimento, vamos dizer assim, excelentes pregadores. Se falta discernimento, irmão, falta tudo. Se para um músico ungido, se falta discernimento, falta tudo. Para aquele ministeriado de cura e libertação, se falta discernimento, falta tudo, porque ele não vai saber discernir na hora, no momento certo. Um pai de família, se ele não tem discernimento na hora de falar com o filho, de falar com a esposa, falta tudo. O discernimento é que vai tirar o bem e o mal. Nós vamos saber separar as coisas. O nome disso que o Senhor quer ressuscitar em nós é discernimento. E aqui ele vai falar num casal, numa empresa, tudo nós temos que ter discernimento nas respostas. O discernimento é também chamado de discernimento do Espírito. É um dom que nós temos que reavivar em nós. O Espírito, ele nos ensina todas as coisas. A própria palavra vai dizer isso para nós. Irmãos, aqui ele vai trazer para nós alguns exemplos aqui de um término de um namoro. Pode ser, irmãos, que esse namoro foi terminado porque Deus sabia lá na frente que ambos iam sofrer com um término. Às vezes lá na frente, esse relacionamento já ia dar problema. Então acontece que Jesus de alguma maneira intervém para quê? Para o seu bem. Muitas das vezes nós colocamos a culpa no demônio do fim daquele relacionamento. Também nós temos que ter discernimento do que está acontecendo. E também de maneira natural. Um relacionamento, ele pode, de uma maneira natural, ambos ir para o seu lado. Então nós temos que ter discernimento. O que está acontecendo? Qual é o motivo que Deus está trabalhando na minha vida? Eu deixei Ele agir na minha vida? Ou é o inimigo que está ali, o divisor, né? O diabo, o divisor, que está dividindo o meu relacionamento? Ou foi uma coisa natural? Nós temos que ter discernimento. Irmãos, quando nós pedimos ao Senhor o melhor, Ele vai fazer o melhor. E isso, irmãos, é no nosso relacionamento, na nossa vida. E aqui ele vai falar também que muitas das pessoas num retiro, num grupo de oração, às vezes acontece de a pessoa cair num repouso, de se manifestar de alguma maneira, de gritos. Ali pode ser gritos de libertação, gritos de opressão malignas, ou também aquela pessoa num fingimento querendo uma atenção, um abraço. Falta um discernimento para que nós saibamos olhar para aquela pessoa e ver o que realmente está acontecendo. Ela está ali sendo liberta,
ou ela está ali para chamar a atenção porque ela precisa de uma atenção, de um abraço. Isto, irmãos, nós vamos saber através do discernimento. Aqui ele trouxe para nós exemplos que acontecem na vida, no cotidiano de quem vai ao grupo de oração, mas também das relações entre namorados, entre esses relacionamentos iniciais. Discernimento também no nosso relacionamento como casado. Nós já estamos casados e nós temos que ter discernimento no nosso matrimônio para evitar brigas, evitar conflitos, tanto com as nossas esposas, os nossos maridos, como com os nossos filhos. Isto é discernimento. O Senhor quer ressuscitar esse discernimento em nós. Quem traz a luz ao entendimento a respeito de tudo isso é o discernimento. É a proposta que Jesus traz para nós no capítulo do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16. Jesus perguntou ao discípulo quem era ele. Pedro declarou que não sabia, Pedro declarou que sabia que ele era o Messias. Jesus afirmou a Pedro que ele era feliz, pois não foi a carne e nem o sangue que havia revelado isso, o Pai que está no céu. Jesus está exaltando o discernimento de Pedro. No mesmo instante, Jesus começa a falar do sofrimento de morte. E Pedro diz que isso não te aconteça, Senhor. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque o que vem da tua boca agora não vem de Deus. Neste caso, Jesus está dizendo que acabou a falta de discernimento de Pedro. Perceba que é fração de minutos. Jesus elogia Pedro por ter discernimento e em seguida repreende por falta de discernimento. Por isso, conquistar o discernimento é tê-lo no cotidiano não é fácil. Irmãos, como é fácil se nós perdermos o discernimento. Aqui, neste exemplo que o autor trouxe, Pedro ele faz uma profissão de fé a Jesus, dizendo que ele é o Messias, o Deus, filho do Deus. E logo após ele fala que isso não te aconteça porque ele não tinha o discernimento do que Jesus falava. Muitas das vezes falta esse discernimento em nós. Nós perdemos o discernimento muito rápido. E aqui ele fala, ter esse discernimento não é fácil. E nós temos que pedir esse discernimento ao Espírito Santo. É Ele quem dá esse discernimento. Nós já recebemos no nosso batismo esse Espírito Santo e muitas das vezes não temos deixado Ele agir em nós. Não temos deixado Ele discernir em nós o que é certo e o que é errado, separar. E hoje o Senhor quer ressuscitar em nós esse discernimento para que nós possamos usá-lo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus está sendo tentado pelo diabo e precisou de discernimento para entender se desviar da tentação. Olha que bonito. Jesus ele também foi tentado e ele precisou desse discernimento no deserto na hora da sua tentação. Irmãos, muitas das vezes nós estamos sendo tentados e temos que ter esse discernimento para desviar desta tentação. Agora, o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, discernir todas as coisas e ficar com o que é bom. A todo momento vai ser trazido para nós o discernimento. Parece o mesmo que tudo que chega até nós precisa passar por uma peneira. A primeira carta de São João, capítulo 4, versículo de 1 a 6, confirma isso. Examinai os espíritos para ver se são de Deus. Jesus fez essa proposta de recebermos a luz para distinguir entre luz e trevas. E a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 20, confirmou isso. Vós tendes a unção dos santos, sabeis todas as coisas, sabeis discernir o que é bem e o que é mal. No rodapé da minha Bíblia vai dizer que a unção dos santos é o Espírito Santo, que nos foi dado no batismo, que nos traz discernimento para julgar todas as coisas e não errar. Quem adquire discernimento torna-se uma pessoa criteriosa, prudente, equilibrada, sensata e madura. Olha a importância para nós do discernimento. A Bíblia que eu li aqui no rodapé que traz isto é a Bíblia do Pelegrino. Irmãos, como é bom saber que nós temos esta unção dos santos, o Espírito Santo dentro de nós, que nos dá esse direcionamento para
esse direcionamento para o discernimento, para as coisas, os conflitos da nossa vida, do nosso cotidiano. Esse discernimento dado a cada um de nós. O Papa Francisco fala sobre o discernimento. No combate espiritual que estamos vivendo, precisamos saber se algo vem do espírito ou do mundo. Se vem do espírito maligno ou se vem do espírito de Deus. Há a tendência de sermos marionetes de uma ocasião, deixando-se manipular ao olhar de fatos por apenas um dos lados. O discernimento não é tornar decisão extraordinária sempre, mas também não desperdiçarmos a inspiração. Para obtê-lo, é necessário 4 coisas. A oração, portanto, quem não reza não conquista um discernimento, pois é um dom de Deus, uma virtude divina. A reflexão pessoal. Tudo aquilo que chega até nós precisa ser analisado de forma equilibrada e sem impulsos de emoções. A leitura. Os livros são discernimentos de causa, colocam a pessoa dentro da realidade, ampliam os horizontes, facilitam o exame das coisas. Ter um bom conselho. Alguém que passou pela prova, foi provado e que tem capacidade diante dos fatos, expor pros contras os caminhos. E aqui, Papa Francisco ele traz quatro inspirações para nós termos discernimento: a oração, a reflexão pessoal, a leitura e ter um bom conselho. Concluo o raciocínio utilizando da fala do Papa Francisco. São eles: dizer todas as coisas nos são ditas para a nossa perfeição, mas nem todas são aplicáveis. Significa que nem tudo aquilo que nos propôs ainda seja interessante, mas vai ser bom para nós. O que é bom para uma pessoa não significa ser bom para outra pessoa, mesmo sendo algo bom. Ele ainda continua: a paz e o sossego no coração é a resposta para a prova que a inspiração está correta. Quando estamos no caminho certo, ainda que nos cause estranheza, aquilo nos traz paz, sossego. Peça a Jesus para ressuscitar em você esse valoroso dom do discernimento. Irmãos, aqui eu finalizo esse estudo, essa meditação. Muitas das coisas nós faltamos com discernimento em nossa vida pessoal, em nossa casa, nosso trabalho, e nós precisamos desse discernimento. E muitas das coisas, irmãos, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, se nós estamos com esse discernimento, nosso coração fica em paz. Se no seu trabalho está tendo conflitos e você tem discernimento em meio às confusões do seu trabalho, você no discernimento do Espírito, você vai estar com o seu coração em paz. Nos conflitos da casa, em brigas, se você estiver com discernimento, em meio a tudo o que está acontecendo, o seu coração fica em paz. Irmãos, o Senhor quer ressuscitar em nós esse discernimento dos Espíritos. Que peçamos ao Espírito esse discernimento, este dom, para que nós utilizemos ele a todo momento da nossa vida. Até mesmo quando nós assistimos este vídeo, o discernimento que o Senhor quer falar com você, o discernimento que Ele quer falar com cada um. Este é o discernimento que muitos precisam. Se você conhece pessoas que o Senhor precisa ressuscitar esse discernimento, esta mensagem, compartilha, nos ajude, curta, comente, nos ajuda muito nesse canal, para que Jesus ressuscite cada dia mais em nossos corações.